Mateus capítulo 1, versículo 18 até o 25. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado por tudo que nós já presenciamos e cantamos. E peço que o Senhor me use como uma ferramenta, Senhor, uma simples ferramenta, pois eu sou apenas isso, Pai. Que o Senhor possa estar me usando para a edificação da Tua igreja. Todos que estão aqui vieram para ouvir a Tua voz e não a minha. Então que o Senhor esteja me usando e tão somente o Senhor fale essa noite. É essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é o relato do nascimento da segunda pessoa da Trindade Divina. Vamos lá? O Pai e o Espírito Santo. Esse texto nos mostra o episódio em que Deus se fez carne e habitou entre nós. Eu sempre digo essa frase e gosto muito de repetir. Billy Graham disse que o maior feito da humanidade não foi o homem ter pisado na lua, mas foi Deus ter pisado na terra. Em Cristo se cumpriu todas as profecias bíblicas do Antigo Testamento. Se os irmãos sabem, tanto o Antigo Testamento como o Novo, todos apontam para a mesma figura. Obrigado, Dei. Todos apontam para a figura de Jesus. Essa história que nós lemos narra o início do plano perfeito do Senhor. O plano para salvar um povo dos seus pecados de graça. Um plano para salvar o seu povo. Um plano para salvar pecadores sem merecimento algum. E que, na verdade, mereciam um inferno. Tanto eu como qualquer outro ser humano nessa terra, se tem algo que nós merecemos, é a condenação. Mas ele se fez carne, habitou entre nós e subiu numa cruz que era nossa. Todo o Antigo Testamento fala sobre ele. Se os irmãos se lembram bem, em Gênesis 3, após a queda de Adão e Eva, Deus diz para a mulher assim: olha, de ti nascerá aquele que esmagaria ou esmagará a cabeça da serpente. Desde o Éden, Jesus já estava no plano perfeito, porque Jesus é Deus. A história se avança e o Antigo Testamento nos mostra que agora o Messias, ele deveria ser descendente de Abraão. E assim se cumpriu em Jesus. Mais à frente nós vemos Jesus representado por um cordeiro no Egito. O cordeiro que foi morto quando os hebreus saíram da terra do Egito. O sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais da porta foi a única coisa que evitou que os primogênitos morressem. Jesus, ele foi representado pelo maná que caiu do céu no deserto, pela rocha que verteu água e saciou a sede do povo. Jesus, ele é representado pela nuvem que cobria o povo de Israel sobre o deserto, e ele era representado na coluna de fogo que os aqueciam e os guiavam durante a noite. O tempo se avança e Jesus continua sendo representado no Antigo Testamento, agora pelo tabernáculo. Jesus, ele era representado pela Arca da Aliança e principalmente pelo que estava dentro dela, que eram as tábuas da lei. Tudo convergia a Jesus, tudo estava sendo sombra do Messias que viria. O tempo se passa e Salomão constrói o templo em Jerusalém, que também apontava para o Messias. Os sacrifícios, as festas, tudo apontava para o bebê que nasceu e hoje nós estamos falando sobre ele.
todas essas coisas eram sombras e tudo apontava para ele. O Antigo Testamento diz que o Messias seria maior do que Moisés e Arão, e assim foi. O Antigo Testamento nos mostra que ele deveria ser descendente de Davi, e assim foi. O Antigo Testamento nos mostra que ele seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Os profetas indicam que o Messias seria o sol da justiça e a brilhante estrela da manhã. O Antigo Testamento fala que ele nasceria de uma virgem. Miqueias, 700 anos antes do nascimento de Jesus, diz que o Messias nasceria de uma virgem, e assim se cumpriu. Jesus foi um caso único na história, onde não precisou de um ato sexual de um homem e de uma mulher para nascer uma criança. Em Jesus se cumpriram todas as profecias, e por último, Miqueias também disse que o Messias teria que vir de Belém da Judéia. E tudo se cumpriu na figura de Jesus, e esse é o verdadeiro Natal. Nós temos um Natal paralelo acontecendo nesse momento, não é verdade? Quem aqui teve a oportunidade de ir nesses dias no centro de Sorocaba ou Votorantim? Você não consegue andar lá, não é? Estive ontem lá. Nós vemos o comércio bombando, nós vemos figura de Papai Noel que traz presente para não sei quem, embaixo de determinadas árvores. Mas o nosso Natal tem um simbolismo muito maior, porque foi nesse dia que ele se esvaziou de sua glória, se fez carne e habitou entre nós, como diz João. Chegando no texto que nós lemos, é importante nós entendermos que esse texto, ele está dentro do contexto do Antigo Testamento, então nós temos que olhar com a visão do Antigo Testamento para esse acontecimento histórico. Nós vamos entender algumas questões, o porquê foi tão importante esse momento e o que isso implicava na vida de José e de Maria. Porque muitas vezes nós não paramos para pensar no que isso implicaria no contexto deles. Irmãos, o que aconteceu, Maria se achar grávida pelo Espírito Santo, era algo extremamente sério. Por algumas questões a qual o Deuteronômio, a lei de Moisés, dizia. Se uma mulher israelita fosse violada sexualmente ou não fosse mais virgem até o casamento, estando ela prometida a um noivo, ela seria levada à casa do seu pai e morta à pedrada. É isso que diz Deuteronômio capítulo 22. Os casamentos daquela época aconteciam em 3 etapas. Primeiro, os filhos eram geralmente prometidos um ao outro ainda quando criança, e se casavam ali com seus 16 e 17 anos. A grande maioria dos casamentos acontecia assim, eram casamentos arranjados. O noivado, quando era firmado o pacto das duas famílias, o noivado ele durava por volta de 1 ano, até que fosse consumido o casamento. E o casamento ele era formalizado por meio de um contrato, e esse contrato não poderia ser quebrado por qualquer outro motivo, exceto o adultério. É aí que nós chegamos num problema extremamente grande. José estava noivo de Maria. Provavelmente, quando aconteceu esse episódio, já estava acabando 1 ano de noivado dos dois. Só que então Maria diz a José o quê? Estou grávida. José, se nós lemos o texto aqui, para não querer expor a Maria publicamente, porque ele sabia que isso poderia levá-la à morte, ele ficou aflito e pensou em simplesmente desistir do casamento, porque era uma forma dele escapar daquele relacionamento. Então nós vemos aqui que a condição da virgindade da mulher era fundamental para os casamentos judaicos daqueles dias. Era extremamente fundamental. Irmãos, se uma mulher fosse pega em relação sexual com outro homem, antes do casamento ela seria morta, e se o homem fosse pego adulterando ou traindo ela antes do casamento, ele seria açoitado em praça pública, ele teria que pagar altos valores para a família da noiva, e ainda assim teria que casar com ela e ficar o resto da vida com ela. Você já pensou isso? Se José fosse falar que Maria estava grávida, quem morreria? Maria. Porque ela estava grávida ou não estava? Não era mentira de José.
Só que se examinassem Maria, porque naquela época existiam grupos de mulheres que examinavam as mulheres para determinar essa questão de virgindade ou não. Se examinassem Maria, comprovariam que ela era virgem ou não? Temos um grande problema. José ele não poderia falar, porque ele poderia levar a Maria à morte, mas se ele falasse, quem ia pagar todo o preço e ser açoitado era ele, porque ela era virgem. Então nós temos aqui um grande problema na vida desses dois jovens. Nós temos um grande problema. Versículo 18 e 19, vamos lá, vamos ler o texto. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Como já falamos, esse milagre foi um baque na vida dos dois, não foi? Eles estavam planejando se casar em alguns meses, construir ali a sua casa, começar a sua vida juntos, e depois de um tempo, talvez, ter filhos, porque isso era muito importante no contexto judaico. Só que antes deles se casarem, Maria se encontra grávida. Todos os planos dos dois foi por água abaixo porque Deus interviu na história dos dois. A Bíblia diz que um anjo chegou a Maria e disse: você é agraciada. Você dará à luz um filho e ele será o salvador do seu povo. Você já pensou? Quem aqui se lembra quando tinha 17 anos, 16? Já imaginou tamanha responsabilidade para um adolescente? Dar à luz ao Messias prometido desde o começo da história da humanidade, desde o Éden. Milênios e milênios se passaram e o povo esperando o Messias, e de repente uma jovem chamada Maria se encontra grávida de quem? Do Messias. E José também, sendo jovem, não sabendo como agir, não sabia como se comportar no momento daquele. Alguma vez você já foi pego de surpresa? Alguma vez você já planejou toda a sua vida? Você já planejou tudo certinho? Que com 18 você encerra a escola e começa a faculdade, com 19. Lá pelos seus 23 você se forma na faculdade e com 24 começa a sua carreira, seja de qual área for. E daí lá pelos seus 25, 26 você arruma alguém, se casa, e lá pelos seus 28, 29 você tem o seu filho, constitui a sua família. Alguém aqui já fez todo esse projeto de vida? E muitas vezes você chegou a 28 e nem entrou na faculdade ainda, não é? Não é assim? Muitas vezes nós fazemos os nossos planos, mas a última palavra na sua e na minha vida não é nossa. Quando Deus tem um plano para colocar na nossa vida, Ele colocará em nossa vida, porque Ele é Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas, e muitas vezes nós, que queremos ter o controle remoto da nossa vida na mão, sofremos porque nós vemos que nós não temos o controle. Nós também não podemos deixar tudo de qualquer jeito, não é isso que eu estou dizendo. Precisamos ter programações, objetivos e tudo mais, mas sempre colocar um asterisco ali, se Deus quiser. Você já reparou que muitas vezes a gente usa se Deus quiser como um clichê? Soa mais como Ele vai querer, não é? Se Deus quiser, poxa, Ele vai querer. E se Deus não quiser, você já parou para pensar? E se os seus planos, tudo aquilo que você projeta na sua vida não for a vontade de Deus, você já parou para pensar? Você já parou para pensar se tudo aquilo que você já planejou não vai acontecer na sua vida porque Deus tem outro projeto para você? A Bíblia diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Só que o grande problema é que quando os nossos planos não acontecem, nós nos revoltamos com Deus porque achamos que o nosso jeito é melhor. Nós achamos que o nosso jeito é o melhor e se acontecer do jeito que eu quero, a minha vida vai ser maravilhosa, mas Deus tem o controle da sua e da minha vida, e glórias a Deus por isso.
Porque se o controle da nossa vida estivesse na nossa mão, onde estaríamos? Você já parou para pensar quantas coisas erradas você já fez que poderia ter te levado para o buraco? Alguém aqui já passou por isso ou já fiz várias? Alguém aqui já cometeu vários erros que esses erros poderiam acabar talvez com a sua vida e você pode olhar para trás e falar, olha, se não fosse Deus, eu não estaria aqui hoje. Glórias a Deus porque Ele tem cuidado de nós do jeito dele, porque Ele é perfeito. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Uma prova que Deus ele pode mudar os planos, Deus ele não chegou para Maria e disse, Maria, senta aqui. Eu tenho um projeto para você, um projeto que você vai ser lembrada para o resto das suas... o resto da humanidade vai lembrar do seu nome. Você está afim de gerir no seu ventre o Messias? Foi assim que aconteceu? A Bíblia diz que chegou um anjo e disse, agraciada é você, Maria, porque você dará à luz um filho. Ou seja, não dependeu do sim ou não de Maria. Maria foi agraciada por Deus. Uma mulher extremamente importante na história, como foi Moisés, como foi Elias, como foi Paulo e tantos outros. Mas não foi o sim ou não dela que nos salvou. Como nós sabemos que existem pessoas que idolatram ela porque dizem exatamente isso. Se não fosse o sim dela, eu não estaria aqui. Não. Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele interviu na vida de Maria, que foi humilde e esteve ali a todo momento fazendo o seu melhor. Caminhando, versículo 20 a 21. Diz assim: Mas depois de ter pensado isso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho a José e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A jornada de fé então continua. O jovem José estava na casa dele pensando o que todos os homens pensariam, ou não é? Homem, você está aqui. Você pensaria a mesma coisa que José? Seja sincero. Pensaríamos ou não pensaríamos? Ele estava lá na casa dele deitado pensando, o que é que eu vou fazer? A Bíblia diz que ele pensou em desfazer o relacionamento, mas não expor Maria à desonra pública. Mas no momento em que ele pensou isso, em um sonho apareceu um anjo do Senhor e disse, José, eu sei que não é fácil, José, mas eu vou falar uma coisa que você não vai acreditar. O que está no ventre dela não foi nenhum homem que colocou. O que está no ventre de Maria não foi produto de desonra, de traição, de fornicação. O que está no ventre de Maria procede do Espírito Santo de Deus. Receba ela sem medo como sua esposa e coloque o nome do menino de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Irmãos, o nascimento de Jesus foi puro e sem mácula. Quando nós estamos fazendo estudo de batismo, quem já fez está aqui, sabe que uma das coisas que eu mais falo é sobre justificação. Cadê o Richard? Está aqui, Richard. Não é, Richard? O que é justificação? Não precisa responder. Vai que você esqueceu, né? Já faz uma semana que você se batizou. Justificação é Deus, Jesus, que morreu na cruz e sendo justo, ele transfere a sua justiça para os pecadores e nós somos justificados não por méritos nossos, mas pela justiça de Cristo na cruz. Sabe por que ele pode justificar a mim e a você? Porque ele foi único na história e ele não nasceu pecador como eu e você. Jamais um pecador poderia justificar outro pecador. Jamais um pecador poderia salvar outro pecador. Se Jesus tivesse nascido de uma relação sexual de José com Maria, ele seria como nós e não poderia justificar a nós. Eu falei aqui de algumas representações de Jesus no Antigo Testamento e disse que o sacrifício era uma alusão ao Messias que viria e se sacrificaria na cruz. Os irmãos sabem qual era o critério para você escolher o cordeiro para ser morto? Ele deveria ser sem mácula, perfeito.
Jesus, quando João Batista o vê, diz: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro sem mácula, o Cordeiro perfeito. Jesus, desde o seu nascimento, foi puro e por isso o sangue dele nos justifica de todo o pecado. Porque o perfeito, o justo de Deus, se sacrificou por você e por mim para que nós fôssemos salvos. Em Filipenses 2, Paulo diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Quem levou Jesus para a cruz? Quem crucificou Jesus? Talvez você possa responder que foi Pilatos, porque ele lavou as mãos. Talvez você possa responder que foi Caifás, que incitou ali todos os líderes religiosos a ir até os romanos para colocar uma punição sobre Jesus. Talvez você possa dizer que foi Judas. Talvez você possa dizer que foi agitação em Jerusalém naquela semana de Páscoa. Mas quem levou Jesus para a cruz? Ele foi obediente até a morte de cruz de forma voluntária. Jesus não foi obrigado por Judas, por Caifás, por Pilatos, pelos soldados romanos, por Herodes. Ele não foi obrigado a subir naquela cruz. Foi por livre e espontânea vontade dele. Foi um voluntariado de Cristo, porque ele sabia desde o seu nascimento que ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Nisso consiste o amor dele por mim e por você. O justo dando a sua vida por injustos e justificando a muitos. Versículo 22 ao 25, acompanhe comigo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Além de tudo, como nós já falamos, o nascimento de Jesus, além de ser puro, foi profético. Como eu já disse, o Antigo Testamento se cumpre na pessoa de Jesus. Hoje nós não precisamos mais sacrificar animais, porque o nosso sacrifício perfeito foi o Cordeiro de Deus que subiu na cruz. Hoje nós não precisamos mais estar debaixo da lei, porque em Jesus nós cumprimos os 613 quesitos da lei. Jesus, ele é suficiente para a nossa salvação. O nascimento de Jesus foi profético. Aqui ele cita um texto de Isaías, que diz assim, Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Assim como Miqueias, Isaías também viveu aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer. E ambos disseram que ele nasceria de uma virgem. Inclusive, em Isaías 53, ele narra até a crucificação de Jesus. Como pode? Como pode um livro em que as pessoas muitas vezes querem colocar em descrédito ter tais profecias que separam 700 anos uma história da outra? Somente um Deus perfeito e dono da história, que conduz a história, pode inspirar homens para escrever essas páginas. O nascimento de Jesus foi profético. Algo que nos chama a história, e outro dia na IBD eu perguntei, o pessoal respondeu errado, mas é porque é parte da tradição. A Bíblia diz que vieram... Quem veio ver o rei dos judeus? Desaprenderam, gente? Quem que procurou Herodes para... Poxa, eu estou aqui para enaltecer o rei dos judeus que nasceu. Fiquei sabendo que nasceu o rei dos judeus. A Bíblia diz que alguns magos vieram do Oriente para adorar o rei Jesus, o menino que nasceu, o rei dos judeus.
Se os irmãos lembram, quando Herodes fica sabendo disso, ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo em todo Jerusalém, porque ele não queria que o rei dos judeus tomasse o seu trono. Só que a Bíblia não diz que eram 3. Se os irmãos procurarem em qualquer lugar aí que tem um presépio, tem José e Maria, uns burrinhos ali, não é? Ou qualquer bicho, não sei, que vivia no estábulo. Tem lá. Tem palha, né? Jesus numa manjedoura, e sempre tem o quê? 3 magos. Eles não eram reis, tá, gente? Não sei de onde tiraram isso. Eles eram magos, mas não eram 3. A única referência que nós temos é que eram 3 presentes, mas que provavelmente foi levado por uma caravana de magos que veio do Oriente. Eles não andavam, eles não viajavam longas distâncias apenas em 3. Então provavelmente veio uma caravana do Oriente, chegou para Herodes: olha, Herodes, a gente ficou sabendo que nasceu o rei dos judeus. Onde ele está para nós adorarmos? Então nós, depois de eu acabar muitas vezes com a expectativa dos irmãos, que estão dando risada porque achavam que eram 3, mas não eram 3, nós nos perguntamos como que os magos sabiam que Jesus havia nascido. Eles seguiram uma estrela, mas da onde veio essa ideia de seguir uma estrela porque nasceu o Messias, porque nasceu o rei dos judeus? Alguns estudiosos, como Nicodemos e como Hernandes Dias Lopes, eles acreditam que é por causa de um texto, que está em Números 24:17, quando Balaão diz: eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá em Jacó. Um cetro se levantará em Israel, e ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Essa profecia de Balaão, há muitos e muitos anos atrás, a qual ele fez no Oriente, aquilo pode ser ficou como um sinal para as pessoas que quando vissem uma estrela diferente, que nós não sabemos como é, eles entenderiam que nasceu um cetro em Israel, que nasceu o rei dos judeus. Os irmãos viram aqui que Balaão diz que nasceu uma estrela em Jacó. Em Jacó significa em Israel, que Jacó foi o que deu origem aí aos israelitas, né? Jacó depois virou Israel. Então ele se levantou e eles foram atrás dessa estrela. Eles foram atrás dessa estrela porque eles sabiam que aquela estrela era diferente de qualquer outra coisa que eles já tinham visto na vida. Jesus é aquele que fez com que pessoas cruzassem o mundo antigo da época, seguindo uma estrela porque tinham a convicção que Deus havia nascido em forma humana. Você já parou para pensar nisso, gente? Deus, Ele se fez carne, Ele nasceu de mulher, Ele passou por sofrimentos que muitas vezes nós passamos, Ele foi cuspido, Ele foi moído numa cruz, Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. Isaías fala que o castigo que nos traz a paz... Você tem paz hoje com Deus? Você tem paz com Deus? E essa paz transpassou Jesus na cruz. Essa paz que nós temos com Deus é única e exclusivamente por causa dele. Aqui nós não estamos comemorando o nascimento de um bebê. Aqui nós estamos comemorando o início do plano de salvação, a qual sem esse plano eu e você caminharíamos para o inferno. Nós estamos aqui lembrando o início do plano de Deus para salvar o seu povo. O fato é que se Jesus não tivesse nascido, ele não teria morrido, ele não teria ressuscitado. E nós não teríamos esperança alguma no porvir. Portanto, como o hino cantou, nasceu o Redentor. Eu não sei se você é salvo ou não. Eu não sei se você já creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador ou não. Mas se tem algo, se tem alguém que pode livrar você da condenação que está por vir, é Jesus e mais ninguém. Nenhuma outra religião aí fora pode oferecer a salvação em Jesus. Todas as outras religiões aí fora mostram o homem indo até Deus, o homem querendo agradar o seu Deus, o homem oferecendo coisas ao seu Deus, mas o cristianismo mostra que Deus veio até nós.
Deus veio até nós. Isso é muito grande. Isso é muito grande para nós ficarmos muitas vezes jogando a nossa vida fora, como se nós fôssemos coitadinhos lá fora. Nós somos filhos do rei. A Bíblia diz, foi lido aqui em Filipenses 4:4, que nós somos herdeiros. Muitas vezes nós cristãos achamos que ninguém nos ama, achamos que ninguém dá bola para nós, achamos que nada vai dar certo na nossa vida. Não precisa responder, mas você é aquele que murmura a todo tempo? Não precisa responder, mas você é aquele que reclama por qualquer coisa que acontece? Você tem que começar a olhar mais para o que Deus fez na sua vida e menos para as coisas que talvez não esteja dando certo por algum motivo. O povo de Deus deveria ser o povo mais feliz da face da terra. Passamos por sofrimentos e aflições? Passamos. Mas nós deveríamos ser o povo mais feliz e em paz que existe. Porque Deus veio até nós, resolveu o nosso problema que nós jamais resolveríamos, pagou a dívida que nós tínhamos com Deus. E ainda promete uma herança nos céus, que assim quando você fechar os seus olhos nesse mundo, você herdará tudo aquilo que Ele tem para nós. Estamos em paz. Estamos bem. O nascimento do Redentor indica: o seu povo está bem. Está tudo bem. Você já parou para pensar isso? Quando você está nos seus dias, quando você está naqueles dias ruins, nos dias em que você muitas vezes quer sumir no mundo. Quem aqui já teve esse sentimento? Acho que todo mundo, né? Eu quero desaparecer e evaporar da face da terra. Lembre-se que está tudo bem, sabe por quê? Porque acima da sua e da minha aflição tem um reino celestial enorme esperando por nós, que ninguém nos tira, porque já nasceu o Redentor e está consumado. Foi tudo pago para te dar a vida eterna de graça. Amém, irmãos? Vamos orar.